Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora o novo Explicador das Manhãs 360. Continuamos a olhar para a crise política. São nossos convidados os vice-presidentes das bancadas parlamentares, Cristóvão Norte, do PSD, e Pedro Delgado Alves, do PS. A moderação é do Bruno Vieira Amaral e do Paulo Ferreira. E ontem o Governo tentou à última hora uma solução que evitasse a rejeição da moção de confiança e que o país fosse novamente para eleições. Cristóvão Norte, bem-vindo a este explicador. A pergunta é porquê é que o Governo não o fez antes, isto depois da rejeição de 2 moções de censura e quando até tinha dito que não estava disponível para retirar a moção de confiança. A todo o auditório, bom dia ao deputado Pedro Delgado Alves. Eu queria, em primeiro lugar, assinalar que ontem foi um dia triste e foi um dia que, do meu ponto de vista, não prestigiou a democracia, não salvaguardou as instituições e não promoveu a confiança dos cidadãos. E de quem foi a responsabilidade? Mais do que apontar dedos, demonizar alguém, que é o que eu não desejo fazer, eu queria refletir sobre alguns aspectos que considero críticos. O primeiro deles é que tanto PS quanto PSD entendiam que a resolução para as questões que estavam em causa não impunha a realização de eleições, que o desejável é que se verificasse um apuramento de todos os factos e que desse apuramento se extraíssem as consequências políticas que cada um entendesse a respeito da matéria. Eu até confesso que às páginas tantas, no meio do debate, me pareceu que estávamos numa corrida imparável para o abismo e que nem de uma parte nem de outra haveria latitude e sentido de compromisso com vista a garantir o resultado que salvaguardava os interesses dos portugueses e que, ao mesmo tempo, permitia que fosse garantido o escrutínio que era desejado por todos. Até que foi conhecido a proposta do Governo no sentido de que a Comissão de Inquérito tivesse um prazo de 60 dias e que, desse modo, a Comissão de Inquérito proposta pelo Partido Socialista pudesse funcionar ao abrigo de 2 aspectos nucleares. O primeiro dele é o apuramento de toda a verdade, para a qual o Governo, com essa proposta, mostrou integral disponibilidade, mas o segundo, tão importante quanto o primeiro, é o de garantir o prestígio e a credibilidade das instituições. Se, porventura, nós fôssemos arrastados para uma comissão de inquérito essa, sem prazo, que se pudesse arrastar durante meses, ou por absurdo, até anos. Mas, Cristóvão Norte, essas são as regras do jogo das comissões parlamentares de inquérito, aplicadas a toda a gente. Mas, com certeza, mas todos perceberão que nenhum governo tem condições de governar perante uma questão em que se coloca a idoneidade do Primeiro-Ministro, se essa questão se arrastar no tempo. Mas essa questão vai ser esclarecida através de eleições, Cristóvão Norte. Desculpe, se essa questão é uma questão central e se entende, como o Partido Socialista entendia, e eu acompanho esse entendimento, que é preciso prestar todos os esclarecimentos por um lado, e por outro lado, que é preciso proteger as instituições, sendo que, se tivermos meses ou anos, não estamos a contribuir para a credibilização da democracia, não estamos a contribuir para a credibilização das instituições, nem estamos a contribuir para o regular funcionamento das mesmas. Todos compreendemos que, se, por exemplo, tivermos 6 meses ou 1 ano numa situação desta natureza, onde há dúvidas sobre a idoneidade ético-moral do Primeiro-Ministro,
para o desempenho das funções, com esta matéria a ser esgrimida diariamente, obviamente que o Governo ficaria paralisado e assistiríamos a uma degradação da confiança dos portugueses na democracia. Mas a situação não desaparece. Deixa-me terminar. Portanto, se esta questão é nuclear, ela deve ser prévia a todas as outras. E, portanto, o Parlamento dispõe das ferramentas para, num prazo adequado, suficiente, útil, de 60 dias, apurar todos os factos relativos a esta circunstância concreta e tomar as providências que resultarem do apuramento desses factos. Gustavo Norte, não parece. Já voltamos à conversa. Vamos trazer também este explicador. Ana Abrunhosa, tínhamos de facto anunciado Pedro Delgado Alves, dificuldades de contacto com o deputado socialista, levaram-nos a falar com Ana Abrunhosa. Bom dia, bem-vinda a este explicador e obrigado pela disponibilidade rápida, de facto, para fazer também este contraditório. Ana Abrunhosa, tudo ponderado, aquilo que se passou ontem na sessão parlamentar acaba por ser a melhor saída para a saúde do regime, se quiser? Olha, não gostando muito honestamente de ir a eleições e tendo saído triste, eu chego à conclusão que depois da tarde de ontem e de assistir a uma discussão que não era a que estava agendada e que me leva a pensar, então porquê é que o Governo não fez este diálogo previamente, em que ou seja, nós ontem sentámos para discutir uma moção de censura, que teria sido evitável se o diálogo que ontem foi simulado, porque eu só posso admitir que foi uma simulação, tivesse sido feito efetivamente previamente. Qual foi a intenção do Governo então, Ana Abrunhosa? Foi passar culpas, obviamente, porque quando há verdadeiramente, vamos lá ver, mas passa na cabeça de alguém razoável pensar que é ali, na Assembleia da República, em pleno plenário, que se interrompem os trabalhos, quando nós já tínhamos anunciado há imenso tempo que chumbaríamos uma moção de confiança. O próprio secretário-geral anunciou isso. Portanto, quando há verdadeiramente uma vontade de diálogo, esse diálogo mas faz com condições. Ana Abrunhosa, não houve contactos nos últimos dias, pelo menos o PSD e o Governo têm dito, sem revelar detalhes, que terá havido da parte deles tentativas para, no fundo, negociar com o PS aquilo que ontem foi feito em público no Parlamento. Olha, eu acho que os factos devem falar por si. Não fomos nós que permitimos a eleição do Sr. Presidente da Assembleia da República. Fomos nós que permitimos que haja um programa de governo. Fomos nós que ajudámos a aprovar o Orçamento de Estado. Então acham que esta atitude é uma atitude que não... é uma atitude negativa, é uma atitude de gerar condições. E sentimos sempre algum forçar a nota, alguma pouca... E repare, isto não é fácil para o nosso secretário-geral, não é fácil dentro do partido, sistematicamente estarmos a criar as condições de governação. Ora, quem está em minoria numa Assembleia da República tem a obrigação de fazer o debate. O que eu acho que as pessoas sentiram é que aquilo foi uma demonstração de passa-culpas e, portanto, quando verdadeiramente se quer o diálogo, ele tem que ser feito, mas tem que ser feito a tempo. Nós ontem discutimos uma moção de confiança que teria sido evitável se tivesse havido o diálogo prévio e as condições, repare, as condições de uma CPI não se discutem, ela existe. Obviamente que pode haver um enquadramento que pode ser feito para acautelarmos a família do Primeiro-Ministro, para acautelarmos que de facto não andamos aqui ad eterno a criar e a desgastar as instituições. Mas isso é feito com tempo. E eu creio que qualquer pessoa sensata compreende isto. Deixa-me então perguntar...
Deixa-me então perguntar ao Cristóvão Norte se a estratégia ontem seguida pelo Governo no debate da moção de confiança visou, sobretudo, em primeiro lugar, passar as culpas da crise e da convocação de eleições para a oposição, nomeadamente para o Partido Socialista. Olha, espero que esse não tenha sido o ânimo do Governo, porque se esse foi o ânimo do Governo, o Governo nessa circunstância não teria prestado um bom serviço ao país. Eu creio que aquilo que afasta essa tese, independentemente de compreender o ponto de vista da deputada Ana Abrunhosa, que eu estimo particularmente, aliás, como a senhora deputada também, sabe, mutuamente. Eu diria o seguinte, todos nós na política sabemos que os partidos procuram veicular ideias, construir narrativas e que, no fim de contas, há sempre uma grande aversão à assunção das responsabilidades em relação à matéria. Mas, independentemente disso, eu creio que todos nós nos devíamos desprender de aspectos de natureza formal ou material, porque esta é uma situação verdadeiramente excepcional. E do meu ponto de vista, independentemente do ânimo de cada um, em cada momento, das responsabilidades que há ou não e da leitura que possamos fazer sobre as circunstâncias, eu diria que o que a mim me encheu de agrado foi a circunstância do Governo ter entendido que estava completamente disponível para prestar todos os esclarecimentos e que propunha um prazo que, do meu ponto de vista, era compatível com o bom andamento dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito, assegurando toda a latitude da Assembleia da República no escrutínio exigente em relação às questões que neste momento criam dúvidas nos portugueses, por um lado, e por outro lado, compaginar esse instrumento essencial para a democracia com um prazo que fosse consentâneo com a governabilidade do país, com a defesa das instituições e com a proteção da democracia. Ninguém compreenderia, não em homenagem a um interesse do Primeiro-Ministro, do Governo ou do PSD. Não. Em homenagem a um interesse do país, da salvaguarda das instituições e da democracia, que uma comissão de inquérito pudesse durar muitos meses ou anos. Porque isso paralisaria completamente o Governo, a Assembleia da República, conduziria ao irregular funcionamento das instituições, desmoralizaria e desprestigiaria as mesmas, e isso seria, obviamente, uma solução completamente indesejável e muito pior do que a ida a eleições. E vamos, claramente, a eleições. Não é uma boa solução. Ana Abrunhosa, vamos entrar seguramente num período eleitoral. O PS ontem já voltou a sublinhar que ainda quer mais esclarecimentos da parte de Luís Montenegro sobre a questão da empresa familiar. O que eu pergunto é se, de facto, este assunto se vai tornar um tema central desta campanha eleitoral. Acho que ninguém tem dúvida que vai ser o tema central da campanha eleitoral, e até isso acho que não é positivo. Acho que não é positivo e, portanto, creio que teríamos todo o interesse em que o Governo tivesse conversado, dialogado e que houvesse uma CPI, obviamente, uma CPI que esclarecesse, uma comissão parlamentar de inquérito que esclarecesse tudo e que o Governo não tivesse vindo numa posição, uma entrada de leão e uma saída de sendeiro, apresentar uma moção de censura que foi uma clara... De confiança. De confiança. E, portanto, é com muita pena que vejo que vamos a eleições, mas também desde domingo à noite percebi que não tínhamos alternativa. Quando vimos entrevistas do Sr. Primeiro-Ministro, claramente o Sr. Primeiro-Ministro há muito tempo que quer ir a eleições. Esta situação incomoda-o e há uma coisa que eu acho que é muito clara. As eleições não vão limpar
uma eventual irregularidade que haja. Não estou a dizer que há. Mas visto que estas questões se prendem essencialmente com o comportamento do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, haver uma moção de confiança. Haveria uma possibilidade ainda de evitar eleições, por exemplo, se o Presidente da República, falando com o governo, com o principal partido do governo, nomeasse outra figura para Primeiro-Ministro. Essa é uma possibilidade encarada pelo PS? Acho que o Sr. Presidente da República, depois de dissolver uma Assembleia da República, quando do governo PS, em que tínhamos maioria absoluta, acho que o Sr. Presidente da República tem, neste momento, condições políticas para propor uma coisa destas? Eu não acho, muito honestamente, mas a decisão cabe-lhe a ele. E permita-me só voltar um bocadinho atrás. Ora bem, se isto é um assunto do Primeiro-Ministro, por que raio é que há uma moção de confiança ao Governo? Isto é uma questão do Sr. Primeiro-Ministro, não é o Governo que está em causa. Portanto, esta moção de confiança é uma apropriação do Governo, dos instrumentos da democracia, quando o que está em causa é um assunto privado do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, o instrumento legal era a Comissão Parlamentar de Inquérito. Concordo, devia ser controlada, devia haver termos, mas o nosso requerimento tinha os termos, era bastante focada. Agora, o Sr. Presidente da República, num momento em que o governo PS tinha maioria absoluta no Parlamento, dissolveu o Parlamento e agora... Qual é o argumento? Eu não o vejo, muito honestamente. Cristóvão Norte, este caso de facto nasce apenas devido à vida profissional, se quisermos, anterior e empresarial de Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro não arrastou de facto o Governo, e neste caso o país, para um assunto que era só dele. Eu acho que temos que, independentemente da avaliação do desempenho do Primeiro-Ministro nesta circunstância, eu creio que podemos estabilizar alguns aspectos críticos. O primeiro deles é que tanto PS como PSD e outras forças políticas entendiam que não se deveria abrir uma crise política que conduzisse à realização de eleições sem que antes tivesse lugar todos os esclarecimentos, e o Partido Socialista apresentou uma comissão de inquérito de caráter potestativo, de modo a obter esses esclarecimentos. O Partido Socialista votou contra moções de censura e, portanto, entendia que o Governo deveria permanecer em funções e que a legislatura deveria prosseguir. Perante a circunstância de uma comissão parlamentar de inquérito poder demorar meses ou anos, e isso não salvaguardar o interesse da democracia, das instituições, da governabilidade e do país, ontem, antes da votação, e porventura, pelo que sei, de acordo, foram feitas diligências ao longo dos últimos dias para tentar estabelecer uma plataforma compromissória a este respeito, o Governo publicamente deu conta que tinha apresentado uma proposta de que a Comissão de Inquérito funcionaria até ao final de maio. Eu diria que essa proposta é completamente razoável, equilibrada, útil, que protege as instituições, protege o Governo e protege todas as forças políticas. Porque, repare, perante uma questão destas, que é uma questão que neste momento domina completamente o país, em que se colocam dúvidas sobre a idoneidade do Primeiro-Ministro e sobre a sua aptidão para desempenhar cargos públicos, a Comissão de Inquérito deve apurar todos os factos e extrair as conclusões. Mas seria incompatível com a ideia de governação e de respeito pelas instituições e do país se fosse permitido que essa comissão de inquérito funcionasse ad eterno. Mas essa, Cristóvão Norte, essa é precisamente a natureza das comissões parlamentares de inquérito. Deixa-me perguntar, e mesmo para terminarmos... Sim. Agora interpelou-me com essa circunstância e eu sinto-me compelido a responder
se me permitir. Sim, rapidamente, Cristóvão Norte, sim. De facto, as comissões parlamentares de inquérito têm um quadro de funcionamento normativo que permite a sua prorrogação sucessiva. E até gozam da circunstância dos partidos, a título potestativo, poderem, mesmo com desacordo dos outros partidos, virem a funcionar para apurar... E o Governo entende que não deveria ser assim neste caso em particular? Não, o Governo não entende isso. O Governo entende que não há governo ou país que possa funcionar normalmente se perante uma questão desta delicadeza, que está para além das circunstâncias políticas, das opções fundamentais de cada força, a questão não for o mais rapidamente possível dirimida. E isso não é no interesse do Governo, não é no interesse do Primeiro-Ministro, não é no interesse do PSD ou de quem quer que seja. Ficou claro. Cristóvão Norte, deixa-me ouvir a Ana Abrunhosa. Porquê é que o PS não apresentou uma moção de censura com aquilo que já se sabia, das informações que já eram públicas sobre a empresa que tinha sido o Primeiro-Ministro? Isso seria um erro totalmente. Isso seria um erro. Seria fazer juízo de valor sem recorrermos aos instrumentos. Mas o secretário-geral do PS disse que o Primeiro-Ministro era avançado. Isso não era suficiente para apresentar uma moção de censura? Há bocadinho acabámos de dizer que em democracia as formalidades são fundamentais e, portanto, o PS, para avançar com uma moção de censura, teria que ser no final dessa comissão parlamentar de inquérito. E deixe-me dizer que na nossa proposta nós propomos um prazo máximo. Obviamente que ninguém nos garante que no decorrer da Comissão Parlamentar de Inquérito as coisas podiam ter uma evolução que nos obrigassem a prorrogar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas foi da nossa parte claro que não envolveríamos, faríamos todos os esforços para não envolver a família do Primeiro-Ministro, mas voltamos aqui ao mesmo. Nós estamos a falar de um problema pessoal do Sr. Primeiro, ou de uma questão, peço desculpa que eu não quero fazer aqui juízos de valor, de uma questão do Sr. Primeiro-Ministro que arrastou o Governo todo para isto. E, portanto, nós fomos muito claros. Não nos façam votar uma moção de censura, que nós votaremos contra. Uma moção de confiança. De confiança, peço desculpa, de confiança. Não nos façam votar. Isto foi desde janeiro que o secretário-geral o disse. E, portanto, a proposta de uma moção de confiança visava uma coisa: ir a eleições, evitar uma comissão parlamentar de inquérito. Lamento muito, mas creio que ontem se simulou um diálogo para se aparecer como vítima e dizer, olhem, tudo fizemos para evitar eleições, mas o PS não quis fazer o diálogo. E vamos mesmo, ao que tudo indica, para eleições, e temos de acabar este explicador. Ana Abrunhosa, Cristóvão Norte, muito obrigado pela vossa participação. Um bom dia a todos. Um bom dia. Bom dia, obrigado.